Vamos lá. Mateus 26, versículo 1. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos. Então, recapitulando, lá no capítulo 25, a gente viu ele exortando para que nós estivéssemos alertas quanto ao dia de sua volta, que a gente estivesse preparado, porque a gente não sabe qual é o dia, qual é a hora, qual o momento, a gente não tem a mínima noção, assim como ele mesmo deixou claro que nem ele saberia. Quem sabia disso era o próprio Deus. Então, ele nos alerta para que a gente fique, de fato, preparados para, a qualquer minuto, Jesus voltar. E depois disso, ele ainda nos alerta quanto ao fato de termos de multiplicar os nossos talentos, no sentido de que temos de ganhar almas com tudo aquilo que ele nos dá, com as capacidades que Deus nos dá. Devemos usar isso em função da obra de Deus. E ele chama ainda a atenção de que devemos cuidar uns dos outros, principalmente daqueles que estão cooperando para o reino de Deus, estão pregando, anunciando a mensagem da cruz. Então, essas pessoas, elas devem ser assistidas. E quem tem esse zelo com essas pessoas, de forma alguma, perderá o seu galardão, pelo contrário, isso será motivo de acréscimo de galardão. Tá certo? Então, aí ele termina de falar isso, lembrando que ele estava falando isso com os discípulos, não era com as multidões, ele estava conversando com os discípulos, e ele continua aqui com os discípulos. E no versículo 2 ele dá a dica. Sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Mais uma vez ele anunciando a morte dele, e ele já está dando um prazo muito curto para isso. Ele diz que há 2 dias começa a Páscoa, e daqui a 2 dias ele vai ser traído, e ele vai ser crucificado. Tá? Então, eu não sei muito bem como é que os discípulos estão recebendo isso. Como é que, porque ele já falou algumas vezes que ele ia morrer, não sei se os discípulos já estão, como é que a gente pode dizer, cauterizados, né? Acostumados de ouvir essa mensagem, e eles já não estão dando importância, não sei muito bem, vamos continuar aqui e ver se é revelado para a gente alguma noção, né, de como os discípulos estão nesse momento. Vamos lá. Então se reuniram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo. Toda a liderança judaica, né? Estão agora reunidos no palácio do sumo sacerdote. E eu não tinha nem atentado para isso, pelo menos até agora, mas o sumo sacerdote tinha um palácio só para ele. Demais o cara, né? Quem é que quer perder uma posição dessa, uma regalia dessa, né? Uma mamata dessa? Que nem quem está no poder hoje, né? Os nossos políticos. Quem é que quer perder alguma coisa? Ninguém. Eles querem se manter onde eles estão, que é confortável, né? Então, eles estavam reunidos no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Então, o que ele estava querendo, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que eles simplesmente não querem prender Jesus, mas eles querem fazer a coisa com tanta ardilosidade, né? Com uma sagacidade, uma malícia embutida, de forma que a coisa seja tão perfeita que não haja brecha para que Jesus não seja preso. Dá para entender isso aí? Então, eles querem bolar um plano, estão maquinando o mal com astúcia para prender Jesus, porque o objetivo é, de uma vez por todas, eliminar Jesus da face da terra. Posso falar? Pode. Eu li uma versão que diz que eles tentaram prender Jesus com dolo, matar ele com dolo, prender não, matar com dolo. Seria com requintes de crueldade?
Ou dolo nesse sentido seria outra coisa? Menina, é uma excelente pergunta, porque até aqui eu não percebo isso, né, essa coisa de querer matar com requintes de crueldade, porque o objetivo dos judeus é que ele seja morto, mas não são os judeus que vão matar. Então, eles não vão planejar muito bem como matar. Quem vai matar são os romanos. Agora, os romanos, sim, eles são muito perversos, tá? Com quem é contra o governo deles, contra, né, o posicionamento deles, a autoridade deles, eles são realmente perversos, e a gente vai ver que a crucificação em si, nem a crucificação de Jesus, a crucificação de Jesus teve um algo a mais, mas a crucificação em si é uma morte muito perversa. É uma coisa é você chegar, botar o cara lá num toco e cortar a cabeça, pronto, matou. Mas isso não, o cara vai carregando até um monte, uma cruz, carrega aquele peso, chega lá, tem a mão perfurada, fica lá um tempo, né? Esperando que ele seja asfixiado, e então a pessoa venha morrer por asfixia. É uma morte realmente muito dolorosa, né? Uma coisa tem um requintezinho de crueldade, mas a gente já sabe que os romanos eram essencialmente perversos. Né? Então, quando a gente vai. Não, vamos continuar, vamos para frente. Quer fazer mais algum comentário, mãe? Não. Ok? Então, mas eles disseram: não durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E o historiador Flávio Joséfo, nos livros lá dele, né? Ele deixou relatado que poucos dias antes desse momento, estava tendo algumas revoltas, algumas rebeliões, alguma agitação em Jerusalém. Então, por isso que, nesse momento, esses líderes judaicos, eles estão muito preocupados em não fazer mais alarde. Quem assistiu a novela Jesus vê que o tempo todo Pilatos está lá querendo conter revoltas, conter rebeliões, manter aquele local em paz, para que o imperador esteja em paz, né? E ele não venha a ser perturbado. Então, era um povo cativo, né? O judeu estava nas mãos dos romanos, em terras que estavam sendo possuídas pelos romanos, e sempre havia um ou outro atrito, tá? Mas isso não era interessante nem para Pilatos e nem para os próprios líderes religiosos. Por quê? Porque se Pilatos ficava inflamado, ele começava a aumentar mais ainda o controle, tanto de Jerusalém quanto dos próprios líderes. Então, eles ficavam lá pegando no pé, enchendo o saco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e de repente poderia até proibir a festa da Páscoa, que, enfim, faz parte do calendário religioso dos judeus. Eles, independente de Jesus ou não, eles iam querer comemorar a Páscoa, tá? Então, isso é algo oficial e eles deveriam cumprir, ponto. Então, se eles tinham que cumprir isso, era importante que não fosse chamada a atenção dos romanos, né, da guarda romana, para que não houvesse uma opressão dentro desses dias, e eles ficassem proibidos de realizarem os seus festejos, certo? Lembrando que a Páscoa ela é instituída lá no Egito. Quando? Quando na noite anterior deles saírem do Egito, Moisés instituiu. Exatamente. Quando o povo de Israel foge lá do Egito, né, e vai embora e sai daquele cativeiro egípcio, uma noite antes, o próprio Deus fala com Moisés e institui a Páscoa. Olha, vocês vão fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. E o desse jeito era primeiro matando um cordeiro e pegando o sangue desse cordeiro, passando nos umbrais das portas, para que houvesse a proteção contra a morte. Né? Ia passar lá o anjo da morte, ia sair matando todo mundo. É a última praga, acontece a morte dos primogênitos.
E com aquele sangue na porta, então aquelas pessoas estariam protegidas. Aí vem a instituição da Páscoa. E aqui a gente vai ver uma correlação insistente, né, que Mateus sempre coloca, de Jesus como sendo um novo Moisés. E realmente bate muito bem isso aí. Primeiro, Jesus é o próprio Cordeiro. Aquele Cordeiro que era imolado lá na Páscoa, lá no Egito, para proteger as casas contra a morte, né? Então, a gente vai ter agora uma correlação com Jesus derramando o seu sangue para nos proteger da morte. Mas não necessariamente a morte física, mas a morte eterna, para que a gente venha ter direito à salvação. Então, ele morre antes, ele derrama o sangue dele. Então, ele é o Cordeiro perfeito. E vai ter uma correlação também com Moisés, porque Moisés era aquele líder espiritual da época que conduz as pessoas à libertação do Egito. Hoje, Jesus nos conduz à libertação espiritual do mundo, né? Vamos dizer assim, de um Egito, né? De um mundo onde seríamos escravos de Satanás. Então, aí agora a gente vai ter liberdade de espírito por conta do sacrifício de Jesus. Então, ele sim, realmente, é como se fosse um novo Moisés, e ele também é o Cordeiro perfeito. Beleza? Então, vamos em frente. Versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e aqui a gente vai fazer uma observaçãozinha, se de fato e de verdade ele ainda fosse leproso, ele não estaria dentro da cidade. Lembrando que os leprosos, eles tinham um cantinho deles ficarem, né? Eles eram expulsos do convívio social, né, do meio social, eles eram expulsos da cidade para ficarem em determinados locais, onde era para eles acabarem morrendo por lá. Mas como as pessoas viam os leprosos como pessoas mal amaldiçoadas, então eles não eram para permanecer no convívio, né, com a sociedade. Mas aqui a gente está vendo um cara que está dentro da cidade, dentro de Betânia, dentro da sua própria casa, e ainda está recebendo, né, gentilmente, alegremente, felizmente, o próprio Jesus e outros convidados, inclusive os próprios discípulos. Então, com certeza, ele não é mais o leproso, ele provavelmente foi curado pelo próprio Jesus algum tempo antes, não sei necessariamente quando. Bom, mas a pecha ficou, né? O estigma ficou. Né? Então, quando eu chego e falo, Adriana, a bolinha, por quê? O estigma dela, né? Bolinha. Se um dia ela emagrecer, vou continuar chamando de quê? De bolinha. Por quê? Porque um dia ela foi gordinha e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, esse rapaz um dia foi leproso, o povo ficou com aquilo na cabeça, mas com certeza ele agora não é mais leproso, e mesmo que ele fosse, Jesus entrando na casa dele, com certeza ele seria curado. Mas não, ele não é mais um leproso. Ele já recebeu a cura dele anteriormente, com certeza, pelo próprio Jesus. E por isso, inclusive, que ele vem recebendo Jesus com essa alegria. Ok? Então, estando Jesus em Betânia, diga-se de passagem, Jesus ele estava em Jerusalém, e aí ele sai para Betânia, né? E justamente ele está nesse momento aqui, fugindo da balbúrdia que estava Jerusalém. Por quê? Por causa da Páscoa. Estima-se que no tempo de Jesus existiam lá por volta de uns 50 mil habitantes. Mas na época da Páscoa, aí vinham os peregrinos, vinha a galera de tudo que era canto, né, para comemorar junto com judeus dispersos, inclusive, aqueles que eram simpatizantes do judaísmo, e aí esse número populacional crescia de 50 para 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, então era muita coisa, muita gente, muita agonia. Jesus prontamente cai fora dessa agonia e ele prefere se manter lá em Betânia por mais um tempo, né? E acho que vale aqui até uma reflexão de que não vale muito a pena a gente estar envolvido sempre nessas agonias, né? Essas balbúrdias mesmo, muita gente, muito festejo,
Vale a pena a gente viver uma vida mais reclusa. E Jesus mostra isso. Interessante que hoje, quando o Marcelo passou o vídeo, né, mostrando lá na aula que a gente teve, agora à tarde, mostrando a tentação de Jesus no deserto, uma das coisas que me chamou a atenção é que, primeiro, Jesus estava muito fortalecido porque ele tinha plena comunhão com Deus. Tudo que ele fazia dentro do deserto era o quê? Conversar com as pedras? Com outra graminha? Escorpião? Não, ele estava lá conversando com Deus o tempo inteiro. A conexão dele era muito íntima, estava em alta. Esse homem, por mais que estivesse passando uma necessidade física, o espírito dele estava extremamente fortalecido. E não tem um ambiente melhor para que a gente venha manter essa comunhão com Deus do que no silêncio. A gente pode, de repente, não permanecer, não poder estar só, mas que busquemos em algum momento estar em silêncio para termos essa intimidade com Deus. Se tiver televisão ligada de um lado, né, o rádio ligado, menino correndo, aquela coisa toda, aquela agonia, como normalmente é o ambiente dentro de nossos lares, nossas casas, né, a gente não consegue um ambiente propício para isso. Por isso, a oração da madrugada, né? Essa questão da gente valorizar, inclusive Marcelo passou esse propósito, né? Para que a gente esteja com um pano de saco, nos humilhando na madrugada, porque realmente é um momento em que a cidade dorme e nossa casa também entra em silêncio, e a gente pode tanto falar com Deus, com muita liberdade, como ouvi-lo, que não tem nada perturbando, não tem outras vozes, né, atribulando o nosso juízo. 3 horas da manhã, Martiane, 3 horas da manhã, até o próximo domingo. Fala, Maiana. O interessante é que ele estava na casa desse Simão, mas geralmente em Betânia ele sempre ia para a casa do amigo, João, Marta e Maria, João e não, ele não Lázaro. estava lá. É, Lázaro. Foi porque eu estava olhando aqui outra coisa. E ele não estava lá. Então, se essa pessoa, se ele tinha intimidade ou não, mas ele não tinha o costume. Ele quebrou a tradição quando ele sai da multidão, que todos os judeus voltavam para Jerusalém, ele saiu, e ao invés de ficar onde todo mundo achava que ele ia ficar, ele vai para a casa de outra pessoa, que até então a gente nem sabe quem é, nem de onde veio. Verdade. Mudança de hábitos, né? Acho que ele estava querendo dar uma inovadinha, dar oportunidade para mais uma pessoa de tê-lo dentro de sua casa por alguns momentos, que ele já estava partindo, né? Deve haver um bom motivo para ele estar na casa do Simão, E mas também enfim. aquilo Ah, das pessoas estar muito acostumado no conforto, no comodismo, não busca algo novo, quer fazer a mesma coisa sempre e quer ter resultados diferentes. E não é assim. Às vezes você tem que mudar a direção, mudar o foco. com certeza, com certeza. Essas coisas. Jesus era inovador em tudo, né? De fato. Então, fala aí, Adriana. É, ele, como você disse, quebrou a rotina. Ou ele poderia ser a oportunidade dele estar nessa residência, nesse momento, para que houvesse, para que acontecesse o que iria acontecer, que poderia ser que esse acontecimento não acontecesse na casa de Marta e Maria, mas sim somente nesse lugar, porque Jesus ele conhecia os corações, ele sabia o que as pessoas iriam fazer. Então, eu acredito que era a oportunidade, o local e o momento para que o que aconteceu, né, após esse versículo, viesse a acontecer. Se fosse em outro lugar, poderia não ter tido essa oportunidade desse acontecimento e ficar registrado. Pois é, pode ser, pode ser, pode ser. Eu falei difícil, viu? Rapaz, você tá demais, velho. Você, cada dia que passa, tá surpreendendo. Então, vamos lá, né? Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento muito precioso,
Unguento é um tipo de óleo, né? E derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Então, vamos imaginar a cena. Então, uma sala, tá? A mesa era muito baixinha, a gente já sabe que eles ficavam sentados ao redor da mesa, e sentados ao redor da mesa, o alimento ficava lá, então, para comer, ficava realmente bem inclinado à mesa, tá certo? Eu imagino que quem vai derramar o óleo, a gente já sabe que vai ser Maria, justamente a irmã de Lázaro, tá? Maria de Betânia. E imagino que aqui o próprio Lázaro está, a própria Marta está, né? E, logicamente, Maria também. Então, não é só Jesus e os discípulos que estão aqui, alguns amigos mais chegados, mais próximos, estão aqui também nesse momento, tá bom? E, então, tá, vamos em frente. Esse unguento muito precioso, a gente vai ver aqui, cadê? Abre aí em João, capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha como está aqui em João. Capítulo 12, versículo 3. Ok? Abrir aí, todo mundo? Certinho? Vamos lá. No versículo 3, ele vai falar aqui, ó, então Maria, né? Mateus não cita o nome, mas aqui em João já existe o nome, Maria. Maria tomando uma libra de bálsamo, aqui João é um pouquinho mais específico, ele já está falando mais ou menos o peso, né, do conteúdo daquele vaso de alabastro, e ele especifica que unguento é esse, é um bálsamo de nardo puro, é um óleo de nardo puro, sendo que nardo era, de fato, um perfume, como o Isis agora falou aí, tá certo? E era algo que não existia ali na região de Israel. Isso era vindo da Índia, se eu não me engano, tá? Vinha da Índia, então era um elemento importado. Só o fato de ser importado já implica que já tinha um valor diferenciado. Fora isso, existia também o valor do produto Himalaia. Isso mesmo, exatamente, vinha do Himalaia, tá certo? Então, era, além de ser já importado, ter um valor adicional nisso aí, era um produto que tinha valor em si mesmo, tá certo? Quanto mais ou menos valia, a gente vai ver aqui, né? Ele vai dizer exatamente quanto valia. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aqui a gente vai ver uma dissonância com o que está escrito em Mateus, que Mateus fala que ela ungiu sua cabeça, e aqui fala que ungiu os seus pés. Na verdade, tanto faz onde foi que ele foi ungido, o importante é que ele foi ungido, tá certo? E quando ele fala aqui que é uma libra de bálsamo, isso é em torno de 325 gramas de perfume. Não é uma coisa muito expressiva, né? Mas também não é um tantinho, não. Sei lá, desses frascos de perfume importados que a gente vê habitualmente, né? 200 ml, 300 ml, algo em torno disso aí, tá certo? Como ele é um óleo, ele é um pouco mais pesado do que esses perfumes que nós compramos, ele já seria um óleo mais concentrado, tá certo? Como está aqui escrito, que era um nardo puro, puríssimo, então era algo concentrado, não era diluído, não era tão simplesmente um perfume, tá bom? Então, quando a gente vem ter essa concepção, a gente percebe que é realmente algo extremamente precioso. Era o sumo do sumo do sumo do nardo, tá? O que eu gostaria mais de chamar atenção sobre isso? Bom, deixa João marcado aí, que provavelmente a gente vai voltar a ele daqui a pouco, tá certo?
Se você tem aí um marcadorzinho, deixa ele marcado aí. E vamos voltar aqui em Mateus. Ok, vamos lá. Aproximou-se, perfume de verdade é oleoso, é a essência pura. Exatamente, o perfume é o extrato de óleo. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, que a gente já sabe que é Maria, porque João disse isso, um unguento muito precioso, que a gente já sabe que é o nardo, o bálsamo de nardo, e derramou sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. O nardo, ele vai ter dois momentos principais na Bíblia em que ele é citado. Na verdade, três, né? Primeiro momento, ele é para unção de autoridades. Não existe autoridade maior do que o Senhor Jesus, né? Acho que nada é por acaso. Deus propiciou esse momento para que, nesse exato momento, Jesus estivesse tomando a autoridade de rei. Ele está sendo ungido a rei, tá? Primeiro simbolismo desse ato. Ele está sendo ungido a rei. Outra coisa, o nardo, ele é muito citado no livro de Cantares, Cantares de Salomão. E no momento que ele é usado, ele fala de uma comunhão, de uma intimidade entre o homem e a mulher, entre o marido e a noiva, o marido e a esposa, melhor dizendo, né? Há uma comunhão através do nardo. Bom, também não é à toa. Nós somos a noiva, tá certo? Sendo representada ali por Maria naquele momento, e Jesus o noivo, né? Então, há uma comunhão nesse sentido, e essa simbologia também é reforçada, né, de que Jesus é o noivo, nós somos a noiva, e nós iremos nos casar, de fato e de verdade, com ele, né, naquele grande dia. Ok? E, em terceiro momento, o nardo também é usado. Não sei, pessoal, vocês estão ouvindo barulho aí? Fica vindo umas zoadas aqui, eu não sei se isso incomoda vocês, lá na rua. Fechei aqui a janela. Então, o nardo também era usado, né, para o cuidado de feridas, né, e algumas enfermidades. Mas o principal mesmo, que fica aqui para Jesus, é de revelação, né, de uma autoridade. Ele, de fato, está sendo aqui visto como um rei e como nosso marido, tá certo? Está havendo a união, a intimidade entre o homem e o seu rei, espiritualmente falando. Vamos mais para frente. Mas, vendo isto, os seus discípulos indignaram-se, dizendo: qual o propósito desse desperdício? Quando a pessoa não tem entendimento, né? Então, ela vai observar essa coisa, um ato natural e sem muito sentido. Como assim? Eu vou pegar um nardo tão puro que, aliás, estava sendo preparado justamente para quando essa mulher se casasse, isso ia ser usado na noite de núpcias dela, né? Então, naquele momento, estava sendo desprezado aos olhos dos discípulos. E aqui a gente vai ver falando discípulos, mas João, ele dá nome ao discípulo. Então, abre aí em João 12, novamente, no versículo 4. Aí a gente já vai ter a identificação do discípulo que fala isso. Então, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Olha o valor dele aqui, Martiane. Por 300 denários, e não se deu aos pobres. Bom, a gente já sabe que um denário é o equivalente a um dia de trabalho, salário de um dia de trabalho. 300 denários vai ser praticamente um ano de trabalho. É muita grana, velho. Imagine você pegar todo o seu dinheiro que você ganha através do seu trabalho, não comer, não vestir, não beber, não pagar pela sua casa, não sustentar a sua família, pegar todo aquele dinheiro e simplesmente guardar para ofertar.
né? Você não está pensando em si em momento nenhum, você está pegando aquilo tudo e guardando para ofertar em um determinado momento, e vai ser mais do que uma oferta, né? Vai ser um verdadeiro sacrifício. E é isso que Maria está fazendo, ela está sacrificando o que ela tem de mais valioso para honrar aquela pessoa que ela entende que é o Rei dos Reis. Os discípulos parecem não ter muita noção do que está sendo realizado, mas parece que Maria, sim. Parece que ela está tendo uma sensibilidade maior para reconhecer, compreender que esse pode ser um dos últimos momentos que ela está tendo com Jesus, porque ele vai morrer. Então, ela está dando o melhor de si. Vamos para frente. Pois este unguento, Mateus de novo, ok, pessoal? Mateus 26, versículo 9. Pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Então, Martiane aí já fez uma continha rápida, já viu que custaria algo em torno de 24 mil reais, e provavelmente seria algo mais, né? Porque o salário que a gente tem como referência para as medidas bíblicas não é, na verdade, o salário em real, tá? Seria o salário baseado na moeda do dólar americano, tá? Então, se a gente for imaginar dessa forma, com certeza seria muito mais valioso. Eu, às vezes, fico com pena, não vou mentir, de dar 400 reais num perfume, imagine pegar 30 mil reais e dar no perfume. Se eu fizer um negócio desse, gente, me interna, não estou passando bem, entendeu? Mas, enfim, era algo muito valioso, tá certo? Bom, mas eu seria capaz de fazer isso por Jesus, não por um perfume. Eu tenho certeza que muita gente aqui já fez coisas assim muito valiosas, não vou nem expressar quanto isso monetizado, mas coisas valiosas para sacrificar no altar de Deus. Coisas que, de repente, você não faria por você, por um objeto, mas por Deus você faz. Por quê? Porque você reconhece nele a autoridade espiritual na sua vida e reconhece que ele tem de ser adorado, reverenciado, e assim como ele sacrificou por nós, ele merece também que sejamos eternos sacrifícios para ele. Enquanto estivermos vivendo, a gente vai continuar sacrificando para ele. Então, versículo 10. Entendendo isto, Jesus lhes disse: por que afligis essa mulher? Né? Por que importunas essa mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Por mais que os discípulos não estivessem compreendendo o que estava acontecendo, o Senhor Jesus tem uma ideia muito clara do que está acontecendo. Ele está sendo ungido rei, mas o que é interessante é que nesse momento que ele está sendo ungido rei, o trono dele vai ser a cruz, e o diadema na sua cabeça, a coroa de sua cabeça vai ser uma coroa de espinhos. Por um momento. Depois ele vai ser coroado de glória, né? Mas o início do reinado do Senhor Jesus começa com um trono de cruz, uma coroa de espinhos e com a morte dele. Interessante, né? Um plano desse maravilhoso só vindo de Deus mesmo. Então, a gente vai ter aqui no versículo 11: porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. E existia e existe ainda, né, essa intenção, né, essa preocupação de cuidar dos pobres. A gente vê que a todo tempo existe alguém querendo cuidar de alguém em uma situação desfavorecida. Mas isso, inclusive, era como se fosse uma lei para eles. Então, vamos ver aí. Abre Deuteronômio, no capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15. Ok, todo mundo já achou? Versículo Ponto 15, no versículo 11, certo? A gente vai ter aí.
pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, é uma ordem, livremente abrirás mão para o teu irmão, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Então, o cuidado com aqueles menos favorecidos realmente é uma ordenança de Deus. E aquela historinha, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente percebe que alguém no nosso meio está com uma necessidade, a gente vai tentar suprir, se estiver dentro das nossas condições, a necessidade daquela pessoa. Bom, volta aí agora para Mateus, tá certo? E aí a gente vai ter aqui o seguinte, ainda antes da gente concluir esse tema aqui, né, da unção do Senhor Jesus, vamos concluir hoje no versículo 13, eu quero que vocês voltem aí para João, no capítulo 12. Enquanto vocês estão abrindo aí, pode falar, Maiana. É que surgiu uma dúvida aqui. Fale-me. Ele fala livremente, mas antes disse que foi uma ordem livremente no sentido da pessoa ajudar da forma que ela quiser? Isso, exatamente. Ela vai ter que ajudar, mas dentro da sua condição, né? Entendi. Então, de repente, o cara precisa de uma casa, mas você só pode dar 1 quilo de feijão. Então, você vai fazer algo, mas dentro da sua condição. Ok? E aí a gente vai ter aqui. Vamos continuar aí do versículo 5, tá certo? Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se vendeu para os pobres. Isto disse ele quem? Judas. Judas. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Tinha que haver o cuidado dos pobres? Sim, tinha. Mas não é o que Judas realmente tinha dentro do seu coração. Então, isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, né, o alforje, a sacola, tirava o que nela se lançava. Então, ele roubava e usufruía, não sei nem de que forma. Se ele estava o tempo todo andando com Jesus, não sei como é que ele pegava esse dinheiro para dar um signal e usufruir de alguma forma. Não sei, né? Isso não fica muito claro. E aí, no versículo 7 de João, ainda a gente vai ter, Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, aí a gente vai ver aqui mais uma situação, mais um motivo que fica implícito da necessidade do vaso de alabastro ser derramado sobre o Senhor Jesus. Ele estava sendo ungido, também perfumado, previamente preparado para o seu enterro. Então, os cadáveres naquela época, né, as pessoas mortas, elas eram perfumadas justamente para aplacar, né, abafar aquele cheiro de morte, né? O corpo começa a entrar em putrefação, não vai ficar cheirosinho, fede mesmo. Então colocava-se o perfume, né, para fazer o enterro. Lembrando que os judeus eles têm, inclusive até hoje, como um ritual, se a pessoa morreu hoje, ela tem que ser enterrada hoje. Não existe esse negócio de esperar 2, 3 dias, esperar fulano chegar para se despedir do corpo, não. Morreu hoje, o sepultamento tem que ser efetuado hoje, né? Por isso que, inclusive, o corpo dele é tirado às pressas da cruz, porque já ia dando 18 horas, né? O fim da tarde, início da noite, para os judeus, onde eles não poderiam executar nenhum trabalho. Por quê? Porque eles guardavam o sábado. E guardando o sábado, eles não poderiam efetuar um sepultamento. De modo que o enterro do Senhor Jesus é feito antes desse tempo. E, diga-se de passagem, não houve o devido preparativo
para o seu enterro. Ele não foi perfumado, ele não foi embalsamado. Cultura deles, exatamente, cultura dos judeus, né? E não houve esse cuidado para com o corpo do Senhor Jesus. Porém, previamente, Maria já conseguiu realizar isso. Então, tudo que era ritual, né? Jesus ele não veio para eliminar o Antigo Testamento. Esses rituais, eles continuavam valendo e ficou valendo. Houve uma situação, Deus criou toda a situação para que tudo acontecesse. Então, ele já estava perfumado antes disso. Depende, né? Depende. Em algumas situações, não. Depois a gente fala sobre isso. Fale aí, Maiana. Eu não tinha entendido por que que tinha aquele lenço lá quando o corpo de Jesus sumiu, que o pessoal foi procurar. E depois que eu fui ver o costume dos judeus, como era a preparação do corpo, foi que eu entendi, que a senhora falou, eles enrolavam o corpo no pano, colocavam o perfume do lado, depois eles pegavam, colocavam especiarias, e como geralmente esse ritual só acontecia com os ricos, que os pobres geralmente eram enterrados na vala, eles pegavam e cobriam com outro pano, só que agora de linho. Aí foi que eu entendi o porquê que Jesus deixou o pano lá. Fiquei mais pensando, para que esse pano estava fazendo lá? E tal. Aí depois foi que eu vi que era o costume enrolar, porque eles também tinham respeito com o corpo. Eles achavam que era falta de respeito deixar o corpo lá exposto por muito tempo, fora que, como é um lugar muito quente, um local muito quente, entrava rápido em decomposição. Então, até nisso, teve o cuidado para o corpo de Jesus não, como é que fala? Corromper. Sim, perfeito. Eu achei bem legal. Perfeito. Pois é, então todos esses cuidados estão sendo tomados, né, pelo próprio Deus, está tudo sendo muito bem preparado. Deixa eu ver aqui, uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção. Peraí. Ok, isso não aparece aqui, isso está escrito em Marcos, se eu não me engano, Marcos capítulo 14, pessoal, abre aí. Marcos 14. Ok. Marcos 14, todo mundo chegou aí? Ok? Marcos 14, versículo 3, né? Ainda falando sobre esse assunto. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, que a gente já sabe que ele não é leproso, mas veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, essa mulher a gente já sabe que é Maria, tá? Trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, a gente já sabe, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que eu queria chamar a atenção aqui, que Mateus não chama isso, não chama muita atenção disso. Mas aqui em Marcos a gente vê a quebra do vaso de alabastro. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês pesquisaram, sabe como é um vaso de alabastro? É um vaso com o gargalo comprido, tem uma tampa e tinha um cordão que era pendurado no pescoço. Exatamente. E que nem sempre era feito do alabastro, ele era extraído de uma pedra, só que nem sempre era assim. Mas o nome vaso de alabastro era como ele ficou conhecido, mesmo não sendo desse material. Normalmente ele era feito de mármore. E aí a gente vai observar aí o vaso. Tá dando para todo mundo ver? Tá. Ok? Então, é um vaso, aparentemente aí é grande, mas não é, pessoal. Esse vaso, ele devia ter em torno de seus 14 centímetros, era uma coisa relativamente pequena, não dá um palmo, por exemplo, tá certo?
de comprimento. E a gente vai perceber que ele tem uma alça. Por quê? Porque ele ficava pendurado mesmo no cinto, né, do cidadão, na cintura. E vocês vão perceber aqui, ó, tá vendo aí a setinha? Vamos. Percebem que tem uma ranhura? Uhum. Essa ranhura não é à toa. Esse vaso, ele foi preparado, né, para conter o perfume. Como esse perfume era preciosíssimo, não se poderia perder nada desse perfume, ok? Ok. Era um vaso resistente, mas ele também era selado. Então, a pessoa não tirava, abria, tirava um pouquinho e depois selava de novo. Não tinha condição de selá-lo de novo. Então, o que acontecia? Rompia-se esse gargalo, tá? Quebrava o vaso, de modo que ele não seria também mais utilizado dessa forma, e todo o conteúdo dele tinha que ser usado automaticamente. Então, naquela oportunidade, tinha que ser usado. Então, o Marcos, ele chama a atenção justamente disso. O vaso de alabastro foi quebrado. E aí, pessoal, eu queria fazer uma correlação desse vaso com a gente. Não sei se vocês conseguem pegar esse gancho. Abre aí no capítulo, ou melhor dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, antes de Gálatas. Pode ser de novo o meu negocinho, aquele negocinho verde que eu... Criatura, feche seu áudio. Segundo Coríntios 12 ou 2? Não, capítulo 2, 2 dedinhos, 2. Versículo 14. Todo mundo abriu? Beleza? Olha que interessante. Graças, porém... Como é que é? 2 Coríntios 4? 2 Coríntios 2. Versículo 14. Graças. Ok? Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Né? O que o autor do livro está falando? Que nós somos como o bom perfume do Senhor. E no momento que a gente faz essa correlação com o vaso de alabastro sendo quebrado para exalar, né, para perfumar Jesus, e ao mesmo tempo a gente faz essa correlação com nós tendo de exalar o bom perfume de Cristo, nós temos de ser quebrados. Como é esse exalar o bom perfume? A gente abre a boca e sai cheirinho de jasmim, né, de rosas? Não. O que sai dentro da gente vai trazer vida às pessoas, vai trazer significado para a vida daquelas pessoas. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de vida, né? E a gente vai falar de vida, mas para dois tipos de pessoas: aquelas que vão aceitar a palavra e aquelas que vão rejeitar. De forma que a nossa palavra, o bom perfume que sai da gente, né, vai servir de vida para aqueles que aceitam e vai servir de morte para aqueles que rejeitam. Porque quem rejeita a Cristo está condenado, perfeito? Aquele que aceita terá vida eterna, ok? Isso vai se dar através daquilo que sai da gente, o bom perfume de Cristo, a palavra, o evangelho que nós vamos pregar para as pessoas. E essa questão do quebrado seria o mesmo que nós nos quebrantarmos.
a gente abandonar todos os nossos achismos, aquele processo de conversão que é contínuo até o final dos nossos dias aqui nessa terra, né? Cada dia a gente se converte um pouco mais, cada dia a gente aprende um pouco mais. Então, todo esse processo, né, de abandonar a velha criatura e de deixar com que Deus venha nos moldar de acordo com toda a vontade dele. Então, isso vai fazer com que saia da gente, com que nós exalemos o bom perfume de Cristo. Dá para entender isso aí? Então, esse vaso de alabastro que foi quebrado, somos nós mesmos. E o que é derramado desse vaso é o sacrifício que nós temos que fazer diariamente de negar o nosso próprio eu para fazer a vontade de Deus. Entendeu isso aí, pessoal? E depois que esse vaso é quebrado, ele se torna inútil. Ok? Inútil para quê? Para o mundo. Mas, considerando nós, né, a proporção que somos quebrados, aí é que a gente se torna útil, porque agora a gente vai colocar para fora tudo aquilo que Deus nos colocou dentro. Entende? Pode falar aí, Maiana. Eu entendi dessa mesma forma sobre a gente ser o vaso, mas na questão até de receber o próprio Espírito Santo, que ele só vem quando a gente se quebra de verdade. Nesse caso, a gente se quebra para ser o bom perfume, mas para Deus colocar o bom perfume, que no caso é o Espírito Santo, porque enquanto você está ali, cheio de si, seguro, cheio de arrogância, prepotência, de tudo que você acha que é certo, você está lacrado ali e não reconhece que você precisa ser humilde. E quando você se quebra, Deus vê a sinceridade e diz, não, agora está pronto para que eu possa colocar o meu perfume precioso, até porque ele faz da gente um vaso novo. Exatamente. Exatamente. Então, interessante como a palavra de Deus é extremamente viva e toda essa simbologia envolta, né, na palavra, ela vai sempre nos inserir dentro dela, tá? A vivência da palavra nos insere dentro dela. Então, vamos voltar agora para Mateus 26, versículo 13. Em verdade vos digo, onde for pregado, no versículo 12, né, que eu acho que eu não li aqui, eu li no outro livro, né? Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento, tá? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua, e mais do que para a memória dela, né? Para que a gente realmente venha usar isso como exemplo, e a gente venha também sacrificar sempre o nosso eu, sempre o nosso, o nosso querer, como Maiana acabou de falar, né? Para agradarmos a Deus, e aprendamos a fazer um sacrifício genuíno. Ela entendeu que aquele perfume era para o marido dela, mas ela compreendeu que o nosso marido, que o noivo dela, nosso noivo, é o Senhor Jesus. Então, valia muito a pena sacrificar esse nardo puríssimo, que era para o momento em que ela contraísse núpcias aqui na terra, né? Ela tivesse momentos de gozo, de prazer, de alegria com seu marido, mas aqui ela decidiu ter esse momento de gozo e de alegria com o Senhor Jesus. Vamos parar por aqui hoje, e aí vamos ouvir as considerações finais aí de cada um de vocês, quem quer acrescentar o que, fala aí. Izzy, se você abrir o áudio, a gente ouve. Eu estava cantando. Ah, tá cantando. Fala aí, Izzy, vai, começa por você aí. Eu estava lendo em um estudo. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. E o sacrifício que a mulher fez era de 300, em média, né? 300 moedas. Porque 300 vezes mais do que 100. a traição. 100. 300. 100. 300 para 30. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ah, tá. 100 vezes. Estou ruim de conta. 100 vezes mais do que a traição de Judas. Quando a gente leu
o João 12, do 1 ao 8, você vê que ele não estava preocupado realmente com os pobres. Ele estava preocupado com o dinheiro, com o que valia. E uma especiaria dessa, realmente, ela não tem preço. Eu li e assisti o perfume Histórias de um Assassino. São centenas são da rosa, né? Centenas de pétalas de rosa, caminhões para fazer um cantinho de essência. E essa essência pode reverberar em centenas de produtos e realmente render muito dinheiro. E como ali era o extrato, eu imagino que quando caiu no cabelo dele, aquela fragrância o acompanhou durante toda a Via Crucis. E quanto mais soa, aí que o cheiro realmente aparece. Isso é um detalhe que nos filmes a gente não tem a noção do quanto a Bíblia traz essa referência. Aí a gente consegue imaginar, além da dor, do sofrimento, aquela caminhada também eles exalavam um perfume bom. Não era um perfume de morte, não era sofrimento. Ao mesmo tempo que eles estavam tendo a glória de levar Jesus à morte, eles também tinham que conviver com aquele bom, com aquele cheiro agradável. Eu achei isso extremamente interessante. E imagino, ele estava falando ali da morte dele. E seria um momento realmente de tristeza. Eu acredito que ela estava realmente lutada. Por isso, ela teve esse ato de realmente. E é realmente um sacrifício muito lindo. E Jesus falar de que esse ato dela vai ser lembrado. Enquanto o evangelho for levado, esse ato vai ser lembrado, esse bom ato. Mesmo que a traição, o Judas, seja contado, esse ato benevolente dela, esse ato bonito, também vai ser lembrado. E aí eu me recordo com a vida do bispo, de que a vida dele foi dedicada a Deus. E quando a gente vê a obra, a gente também percebe um modo agradável durante a sua vida para com Deus. Que algumas pessoas se deixam muito iludir pelo valor das coisas e não percebem que algumas coisas realmente elas não têm preço. A diferença de valor e preço. E alguns pastores, alguns líderes, realmente se perdem por se deixar corromper quando deixam o olho brilhar, quando vê a obra crescer, quando vê realmente entrar dinheiro e acabam se perdendo. Você apegar a isso, ao preço e não o valor das coisas. Maiana sabe a diferença de preço e valor. A questão da traição. De Judas traiu por 30 moedas e a mulher honrou Jesus 100 vezes mais. E muitas pessoas traem Jesus todos os dias com pequenas coisas, por se apegar a vícios, por vaidade, por ignorância, porque ouviu uma palavra de um irmão, e consegue abandonar a obra, consegue abandonar Jesus tão pouco. E que a gente precisa realmente honrá-lo, não só com nossas vidas, mas com nossos testemunhos, eles têm que ser realmente grandes, para justamente honrá-lo da melhor forma possível e exalar esse bom perfume na obra. É isso. Ok, fala aí, Martiane. Então, boa noite, está todo mundo me ouvindo, né?
Tá assim. Eu achei bem interessante a linguagem do Senhor Jesus, né? Ele utiliza muito disso, de fatos do cotidiano, sabe? De coisas que eram da cultura deles mesma, né? Daquele povo, para não ficar sombra nenhuma de dúvida daquilo que o Senhor Jesus queria, que não era nada mais, nada menos do que intimidade, né? E ficou bem claro isso para mim, né, do nardo. Eu até então não sabia que ele era utilizado na intimidade do casal, né? Eu não sabia disso. Mas depois que eu fiquei sabendo, eu vi que ficou bastante claro que o Senhor Jesus ele quer ver esse sacrifício, essa disposição para que venha ver a intimidade, né? E lá no livro de Isaías, eu dei uma pesquisada aqui, 54 fala, né? No 54, 5 fala, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada. Diz o teu Deus, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. E eu achei isso muito forte, porque realmente o Senhor Jesus, Deus, ele só quer ver da gente essa intimidade. Mas como foi dito aí, primeiro é necessário que se quebrar, é necessário deixar de ser, abrir mão de tudo que pensa, de tudo que acha, de tudo que sente, de tudo que se é, para realmente se deixar ser uma nova versão, né? Ser uma nova criatura que é isso que o Senhor Jesus espera da gente, para ver a intimidade. Muito bacana isso. Beleza. Quem é a próxima? Dona Cida. Aqui eu vejo como aqui é essa mulher, né, representando, eu não falo nunca, aqui essa mulher representando, somos nós, quando vamos ao altar, diante dele, falar, né, nos despejar, né, falar e se quebrar diante dele, falando que nós não somos nada, né, e se doando para ele, porque nós somos testemunho dele. No lugar que passarmos, né, deixaremos esse perfume, né? E também me chamou a atenção aqui, em verdade vos digo, que onde o evangelho for pregado, aqui mesmo, nós, evangelista, né? Somos, por exemplo, a gente vai, vive no meio de todo mundo, né? Na igreja ali tivemos aquela como é que eu falo, meu Deus? Reunião hoje, né? Amanhã ou depois eu não vou estar mais aqui, vamos supor, vou para os braços do Senhor Jesus. Vai ficar o meu perfume ali. Ah, a Aparecida foi uma boa evangelista, a Aparecida, ela fazia isso, aquilo. Então, vai ser sempre, né, lembrado como eu fosse uma evangelista, uma boa pessoa. Aqui fala, né, onde for pregado o evangelho, essa mulher que fez esse sacrifício, né? Porque ela fez esse sacrifício porque ela confiou em Jesus, ela sabia que ele era o rei, ela sabia que ele veio, ele era ungido de Deus. Então, por isso que ela se doou, ela não deu esse perfume por dar, porque ela sabe, é qualquer um, não. Ele era o rei, ele era ungido. Então, ela se doou. Ela é como a gente faz para receber o Espírito Santo. O que é que a gente faz? A gente tira tudo de dentro da gente, né? E se quebra, né? Se doa, se entrega de corpo, alma e espírito para Jesus. Então, esse perfume, esse vaso aí quebrado, né, de alabastro, somos nós nos quebrando para Jesus hoje em dia, né? Eu vejo assim.
Perfeito, dona Cida, a senhora arrebenta, viu? Fala aí, Adriana. Deixa eu resumir. Ó, para mim, o que fica, a menina já falou sobre a preparação, né, de Jesus, e o que os sacerdotes estão fazendo, né? Os sacerdotes, a gente vendo na nossa época, são aquelas pessoas que às vezes estão na igreja e não vivem com a vida no altar, né? Essas pessoas toda vez crucificam Jesus. Muitos até tomam a Santa Ceia e continuam com as práticas erradas. Então, esses são os sacerdotes, aquelas pessoas que vivem dizendo que são de Jesus, mas ao mesmo tempo não são de Jesus. Porque esses sacerdotes se diziam ser ungidos por Deus. Outrora foram ungidos por Deus, mas depois se corromperam. A mesma coisa são as pessoas que estão na igreja e que estão, Senhor, Senhor, tomando a Santa Ceia, e às vezes, muitas das vezes, até corrompendo as pessoas novas que chegam, que não conhecem, que não sabem quem são, e às vezes pegam aquelas pessoas e, como a gente ouve muito, né, os pastores dizer, ó, a pessoa chegou aqui, fulano falou que não era para fazer isso, a Figueira Santa, não, que nada, você está dando só dinheiro na igreja, mas é um sacrifício. Então, essas pessoas são como esses sacerdotes, né? Prendem e crucificam Jesus, né? Esta mulher é aquelas pessoas que se sacrificam a sua vida no altar, né? Ela, como o Lívia disse aí, muitas das vezes a gente faz aquilo que não pode para colocar no altar, mas ali a gente não está colocando dinheiro, a gente não está colocando somente o dinheiro, a gente está colocando a nossa vida, está colocando o nosso eu, o nosso achismo, muitas das vezes até o nosso sono da gente dormir de madrugada, o momento que a gente poderia estar com a nossa família, a gente está atrás de outras pessoas para levar o reino de Deus. Então, essa mulher somos nós, evangelistas, obreiros, pastores, bispos, que estão ali vivendo a fé, né? Maria, ela nos representa. Os sacerdotes representam aquelas pessoas que um dia foram ungidas, foram pessoas que se doaram, mas se perderam no meio do caminho. E hoje criticam e colocam Jesus na cruz, novamente. Só isso. Rapaz, Adriana, hoje você sucinta, objetiva, rápida e caceteira, muito bom. Junto com o nosso sacrifício, vai os nossos projetos também, né? Sonhos. Eu não gosto muito de usar essa palavra sonhos, não. Parece que fica coisa meio no mundo da imaginação, tão somente. Gosto de falar projetos e planos. Mas já disse que os velhos sonharão. É verdade. Eu só disse que eu não gosto de usar, velho. Para de me condenar, você me deixa. Tenho livre-arbítrio, não gosto de usar. Se tem privado, projetos e sonhos, parece que é uma coisa assim que tem mais substância. Então, é o eufemismo. Sim. Junto com o nosso sacrifício, que a gente faz diariamente, não é só o sacrifício no altar, não. O sacrifício do altar e o sacrifício diário que a gente vai. Junto com isso, vai os nossos desejos, né? Aquilo que a gente projeta, que a gente acha que é certo, os nossos planos, quando, na verdade, os planos realmente dos homens acabam sendo caminhos de morte, mas os planos de Deus é que são vida, né? Então,
quando a gente sacrifica, a gente está colocando tudo isso lá no altar, as nossas convicções. Não acho que se eu pegasse valores monetários, se eu pegasse essa grana e investisse naquilo, ia me render muito mais. Bom, quando você coloca no altar, aquilo rende, você não sabe nem como aquilo rende, né? A coisa multiplica de tal forma. A gente estava hoje falando lá na aula do pecado lá de Adão, né? Que acabou comendo lá da bendita da fruta. E a repercussão do pecado dele, bom, foi um ato desse tamanho. Morreu, não morreu, né? Fisicamente, estava vivo. Um atozinho desse tamanho. Mas, né, ele não matou ninguém, não usou droga, né? Foi uma desobediênciazinha desse tamanho. Mas a repercussão disso foi absurda. Primeiro, a vida financeira dele foi para as cucuias, né? Ele saiu do Jardim do Éden, que ele tinha tudo, não precisava trabalhar, estava de boa lá, a plantinha dava o fruto, ele comia a hora que ele queria, quando ele queria, dormia a hora que queria, de boa, né? A vida financeira dele agora vai ser uma derrota, que ele vai ter que plantar do próprio esforço e colher, e a gente sabe que isso demora, isso não é uma coisa rápida, não é mágica, né? Você planta, você espera a semeadura crescer, florescer, dar fruto. Já ficou complicada a vida financeira desse rapaz. Vida sentimental, o casamento foi uma tragédia, porque ele começou a brigar com a esposa, e mesmo que isso não esteja escrito na Bíblia, é de se supor, porque com certeza, no momento que ele não assume a culpa dele, né, quando Deus interroga, o que foi que você fez? Ah, não, foi a culpa da mulher que o senhor me deu, né? Aí mete pau na mulher e mete pau em Deus ainda. Então, com certeza, ele passou muito tempo da vida dele acusando a mulher. Não, foi culpa sua, estou aqui agora, tenho que trabalhar, suor, aquela coisa toda por sua causa. Entendeu? Tenho que matar animal para fazer pele para mim, para fazer roupa para mim, entendeu? Por sua causa, porque eu nem sabia que eu andava nu. Então, vida financeira, derrota, casamento ficou uma derrota, aí a vida espiritual, derrota total, né? Porque com o peso do pecado, o peso da culpa, ele nem conseguiu mais se aproximar de Deus, né? Foi lá na frente, depois de Abel. Depois de Abel ter mostrado o caminho, que ele decide se aproximar de Deus, né? Tanto que fala que o nascimento de Sete, né, voltou à prática da adoração a Deus. Então, se afastou de Deus, espiritualmente estava derrotado. Primeira coisa que acontece, que mostrou lá, não está relatado na Bíblia, mas podemos supor, ele ficou doente, né? Na saúde também foi para as cucuias. Então, você vê que todos os sentidos da vida do cara foi simplesmente derrotado por causa de um pecado. Então, se o pecado gera essa teia de problemas, meu irmão, o ato do sacrifício do nosso ser, do sacrifício de todos os sentidos da nossa vida, vai gerar bênçãos também que a gente não faz ideia. E coisas que a gente não vai ver agora, que a gente vai ver lá na frente, é fruto que a gente nem vai saber. A gente nem vai ter consciência de que a bênção que a gente vai estar recebendo nesse momento foi fruto do que a gente plantou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, entendeu? Então, tudo que a gente faz no altar vai repercutir. O pecado repercute. Terrível, a gente tem que... vai ter a colheita, e a colheita é muito dura, é muito, muito ruim, e é um tempo danado depois para a gente parar de colher o fruto do pecado. Mas, da mesma forma, né, o fruto da obediência repercute na nossa vida de uma forma abundante e esplendorosa, muito, muito forte também, entendeu? Maiana. A senhora não me respondeu. Depois a gente vai falar uma coisa íntima aqui, a senhora joga isso no YouTube. Fale o que foi que Uma perguntou que você fez. observação. Se a senhora ia postar esse vídeo. Eu já respondi. Quando a senhora... Não chegou assim. para mim, não. Eu fiz assim. Não, eu estava de cabeça baixa. Vai. Misericórdia. Quando a senhora falou aí do plantar e do colher. Não é só plantar e colher. Ele não precisava só plantar para comer, ele não tinha que só plantar e colher, ele ainda tinha que cuidar. Tinha que pegar água, regar, ainda corria o risco da fruta da árvore não vingar. E assim, o meu pecado
vai repercutir na vida de todos que estão ao meu redor, assim como o meu sacrifício vai respaldar aqueles mais chegados, porque às vezes a gente deixa de sacrificar pela gente para sacrificar por um parente, por um amigo, e esse sacrifício vai ficar na memória de Deus, ó, por muito tempo. Seu áudio está falhando. Seu áudio está falhando. Não está saindo áudio. Espera aí, meu celular travou, não estou conseguindo ouvir ninguém. Pronto, não, estava travando. Vá, pode continuar, agora a gente está ouvindo. Porque junto com isso vai a nossa vida, vai aquelas pessoas. E por mais que você pense, quem pecou foi eu, quem vai colher as consequências sou eu. Não, porque se você peca, você tem uma mãe que vai sofrer porque vai ver você sofrendo. A gente vai pagar onde mais dói. Então, eu retiro a parte do nosso sacrifício, porque eu vi tudo travado e deu aquela confusão. Mas agora eu vou falar do que eu entendi sobre o Mateus, aqui, até onde a gente leu. Essa aqui foi a segunda vez que Jesus foi ungido. Ele foi ungido lá em Betânia, na casa do fariseu. Foi do fariseu? Acho que foi do fariseu. E Ungido? foi. Não foi lavado os pés, não? Fala da pecadora. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Enquanto você volta aí, fala, Martiane. Aqui, ó. Não aguento. Fala, Marciana. Não, agora continue. Vai, continue. Lá porque... Pode continuar. Em Lucas 7, no 36, ele fala, convidou um dos fariseus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorou, regava com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungiu com unguento. É a mesma, porque... E fala que foi na Galileia, e aqui foi em Betânia. Não, é diferente. Vá, pode continuar. E agora vem Maria Madalena, ou Maria Madalena não, é Maria, né? Maria de Betânia, Maria. e unge Jesus novamente. Na casa de alguém íntimo? Na casa de quem conhecia Jesus? Não. Na casa de quem não era do círculo de amizade de Jesus. Deu para perceber que a gente tem que honrar Deus fora do nosso meio, porque mostrar que a gente pertence a Deus no meio das pessoas da fé é fácil, mas o difícil é dar o bom testemunho, é exalar esse bom perfume no meio dos amigos que são incrédulos, no trabalho, quando aparece aquela oportunidade de você se misturar e não tem pastor, não tem ninguém lá vendo o que você está fazendo, e reconhecer Deus em qualquer lugar onde estiver. Cada pessoa aqui, nesse momento, eles se posicionaram na maneira que eles acharam corretos. Eles tomaram o lugar e a atitude que eles deveriam ter. Judas tomou uma atitude que ele poderia ter tomado melhor. Ele poderia ser humilde e reconhecer que ele estava errado. A Maria reconheceu que ela precisava se quebrar, que ela precisava de Jesus. A importância de sacrificar o nosso tudo para ele, de entregar tudo. Porque é muito fácil você entregar uma metade, 50%, 99%. Mas se você não entregou aquele 1%, mas não foi 1%. Mas aquele 1% é importante para você, que você guardou. É o apego. E ela não mostra isso. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E fazer o que a gente tem que fazer quando a oportunidade for proposta, que é glorificar Jesus. Porque a partir do momento que ela vem, e esses acontecimentos nem eram um acontecimento que era incomum,
Não, era uma coisa que acontecia deles ungir os rabinos. Mas às vezes chega aquele momento de glorificar Deus no meio dos incrédulos e muitas vezes a gente fica com vergonha, com medo por ser a minoria, mas a gente foi chamado para isso, para falar de Jesus e dar a glória dele. Onde quer que seja, porque dar glória na igreja é fácil, difícil é fazer que nem a gente faz. Vai na rua, vai na praia, vai numa praça. Ninguém quer ser taxado de bitolado, de fanático, de lunático, mas todo mundo quer receber as recompensas de Deus. É muito fácil fazer isso, cobrar de Deus uma coisa que a gente não dá. Hoje, na aula, Jesus, lá vai eu falar da minha vida aqui particular, mas vamos lá. Na aula, durante o vídeo, eu entendi algumas coisas que depois a senhora e o seu Marcelo confirmou. Depois, na hora da busca, já quase no finalzinho, eu estava ali, mas, tipo, a oração, eu falei, Deus, eu estava ouvindo tanto choro, que eu falei, oh Deus, eu devo ter algum problema. Meu coração deve ser, não é pedra não, é mármore, aquele mármore não, é algo muito bruto, que eu acho que o senhor tem que pegar a bitoneira, a britadeira e fazer... E tem uns que choram que incomoda. Você não sabe se você se concentra ou se você fica ouvindo o choro do povo. E juntou todo mundo, eu falei, Jesus Cristo. Me concentrei, eu estava encostada na cadeira, eu voltei, me concentrei, aí eu falei para Deus, não, aí eu falei, ó, eu vou me jogar aqui, deixa esse povo para lá. Por mais que você esteja em meio à multidão com toda a distração, você consegue até se concentrar. Aí eu lembrei de 1 ano atrás, quando eu recebi o Espírito Santo. E naquele meio, eu falei, não devo prestar, porque olha como é que esse povo tá, e eu tô aqui, eu acho que... E ainda tem um porém, quando eu começo a chorar, é por um olho só. Quando vem cair lágrima do outro olho, essa daqui já molhou esse lado todo. Eu falei, Deus, a lágrima mal chegou aqui, não tem problema. Eu falei, eu não presto, eu sou podre e tal. Eu falei, ó, agora... Começou aquele negócio de reconhecer que eu não era nada. E nisso eu lembrei do dia que eu recebi o Espírito Santo, eu lembrei como que foi, e fora isso, eu ouvi aquela voz dizendo, você é forte. Aí eu parei, eu falei, oxe, falei, meu Deus. Mas uma voz que falou tão forte, eu sabia que não era Rai que estava do meu lado, não era a Dona Zita que estava na minha frente, era o próprio Deus. E ele vem com aquelas coisinhas que naquele momento que você acha que não tem mais jeito ou que você está perdido, ele está ali. E você pensa que você não tem força nenhuma. Eu também não vou contar qual que era a minha oração, não tem necessidade de vocês saberem. E ele fala, não, você é forte. Eu te escolhi, eu te amo, eu estou aqui. E você só precisa disso. Aí você entende que não é necessário tudo aquilo, cada um com sua peculiaridade, cada um com seu gesto. Eu, sinceramente, ainda acho que não precisa tanto escândalo, mas a pessoa quer, cada um com seu cada um. E veio aquela vontade de rir enquanto o pessoal estava chorando, eu estava rindo. Chorei. E começa aquela mistura de você não sabe se ri, você não sabe se chora. Eu prefiro sorrir. Depois veio a outra, na hora de revelar a amiga de oração, falando. Quando ela começou a falar, porque a minha amiga de oração, eu já fui assim, eu queria falar com ela quanto modo de falar, assim, turmar, não sei o que. Eu falei, ó, Neide, é eu. Ela falou, ela até me deu um presente. Eu, não é eu não, Neide. Então não é eu não. Aí quando ela falou, eu falei, vixe, era eu mesmo. Quando ela falou, mas então... Aí eu fiquei pensando, porque na sexta-feira ela chegou para mim e falou, mas você vai com quem? Aí eu olhei assim, eu falei, tá me perguntando com quem eu vou? Nunca vi isso durante todos esses anos nessa empresa vital. Eu falei, não, tô esperando o hora que a gente vai pegar o buzu ali. Ela, tá, então tá bom, tchau. Eu falei, tá estranho. Porque você tá tão acostumado a não ter a atenção de outras pessoas que quando acontece você é estranha. E Deus tem um jeito diferente de te quebrar. Porque aquilo me quebrou.
Eu não tinha percebido que eu tinha me aproximado, porque no máximo eu conversei com ela no ponto de oração, nem conversei. Estava lá, eu continuei no meu, fazendo o que eu estava fazendo. Quando ela disse, porque ela se aproximou mais de mim, eu falei, não foi eu não, Neide. Não foi eu não. E Deus mostra que às vezes a gente se quebra sem nem perceber. Quando você realmente está focado em agradar a Deus, ele vai fazendo as coisas. É tão natural que você nem percebe. Você não precisa ficar ali focado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, vai acontecendo. E tudo depende de a gente tomar uma atitude. Porque na hora que falou, procura uma amiga para você. Eu ia em Nidai. Quando eu cheguei em Nidai, a outra parou assim na minha frente. Aí parou na minha frente, eu não vou mais. E fiquei parada depois, quando eu fui, eu vi Dona Cida. Eu falei, eu ia até lá, mas nem você. Mas, tomou atitude primeiro. Aí ela falou, não, mas eu também ia. Quando eu ia, que fui Dona Cida. Eu falei, é porque não era para ser. Daí. É tudo uma questão de você tomar atitude. Se você não vai tomar atitude, alguém vai tomar por você. Lógico que eu sou muito grata a Deus pelo dia de hoje, mas mostra que a gente pode sempre fazer o melhor, e para isso não é preciso muito, são pequenas atitudes, pequenos gestos que mostram o quanto a gente se quebranta e o desejo de mudar, porque se a pessoa não tiver esse desejo, não acontece. Não me vai postar isso no YouTube não, viu? Eu tô avisando. Vai tudo para lá. Fala aí, Martiane. Uma coisa que me chamou a atenção aqui também foi lá. Pô, Martiane, a gente está ouvindo você bem longe. Tá me ouvindo agora? Agora. Quase comendo celular agora. Tá com problema porque caiu água. Já disse que é para trocar. Você não quer trocar? Falou, viu? Ó, no versículo 10 me chamou a atenção também, né? Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Na minha Bíblia está assim. E me chamou a atenção assim, porque aos olhos dos discípulos, mais especificamente Judas, o que ela estava fazendo era insignificante. Talvez aos olhos de Judas ele pudesse fazer algo melhor, ou então aos olhos de algum outro discípulo, qualquer outra atitude era mais bem vista, era melhor. Só que aos olhos do Senhor Jesus, aquela atitude ali chamou a atenção dele. E hoje em dia, né, muitas pessoas elas fazem coisas, né? Todos nós fazemos, mas sempre tem aqueles que, querendo ou não, se destaca, né? Pô, fulano arrebenta, pô, ciclano não sei o quê, pô, fulano é muito de Deus, pô, Beltrano tem tanta unção que chega a dar um arrepio, dá uma coisa assim. Só que aos olhos de Deus, será que é realmente aquilo? Porque, tipo assim, Deus, ele vê como diferente, né? Do que o homem vê. Às vezes, eu nunca me esqueço, teve um pastor que ele falou assim, talvez aquela pessoa que você não dá nada é aquela que está chamando a atenção de Deus, porque ela não está fazendo para você ver. Ela só está fazendo na intimidade dela com Deus. Deus está vendo o que ela está fazendo. E às vezes a gente tem isso, a gente tem essa mania de julgar a atitude do outro, então falar, pô, se fosse eu faria melhor, se fosse eu não sei o quê, tipo aquela crítica, sabe? Mas Deus, ele olha totalmente diferente, né? O que conta é o olhar de Deus, né? Não é o que eu penso sobre fulano, o que eu penso sobre ciclano, isso não interessa, isso não vai acrescentar em nada na vida da outra pessoa, né? Mas como Deus vê a oferta que aquela pessoa está dando, é o que vai fazer toda a diferença. E a outra coisa que me chamou a atenção, né, foi o que o Senhor Jesus falou, né? Ela praticou uma boa ação para comigo, ou seja, ela chamou a minha atenção. E hoje a gente tem que se perguntar, né? A gente tem que dormir hoje pensando, poxa, será que Jesus, ele pode falar isso para mim, né? Não, ela fez algo que me agradou. A gente tem que dormir hoje pensando, não só hoje, né? Mas todos os dias da nossa vida, a gente tem que ficar se analisando. Pô, será que o Senhor Jesus falaria para mim isso que ele falou para essa mulher? Então, é isso aí.
O que ela fez, não é nem que os discípulos não valorizassem. É que era simplesmente uma loucura. Primeiro, era uma mulher se apresentando no meio de homens. Dentro da cultura deles, isso não era uma coisa normal. A diferença é que era com Jesus, então agora de todo mundo era a mesma coisa, tá? Mas entre os judeus ia ter aquele distanciamento, né? Os homens aqui, as mulheres ali, cuidando das coisas da cozinha e das coisas da casa, e os homens aqui conversando, trocando ideia. Mas foi algo inusitado, ninguém nunca tinha feito isso antes. Então, para eles era uma loucura. Como assim? O perfume do seu casamento e você simplesmente vai e joga na cabeça dele? Então, ninguém nunca viu isso. Né? Inclusive, é uma coisa interessante, foi uma fé que veio dela que foi algo muito sincero, muito puro, muito natural. Deus valoriza essas coisas, né? O pastor Humberto, ele costumava falar, né? Que fé copiada não funciona. Mas é por aí, foi algo que foi dela e é inusitado. Quando dentro da Bíblia você vai ver alguém derramando o óleo sobre a cabeça de alguém que realmente não estivesse sendo, aos olhos humanos, sendo levantado um rei. Isso não acontecia. Era Jesus, pô, andava com a gente, né? Como assim, rei? Mas essa concepção que eu acredito que as mulheres tinham muito mais sensibilidade para absorver do que os próprios discípulos. Né? As mulheres têm realmente mais sensibilidade, tem aquele sexto sentido, que não é necessariamente um sexto sentido, mas uma sensibilidade mais aguçada para perceber nas entrelinhas fatos e verdades. Os homens não, eles ficam ligados com aquilo que eles veem, né? E, enfim, né? Os homens não estavam vendo Jesus morto ainda, mas essa mulher já tinha ouvido essa pregação algumas vezes, já tinha ouvido falar que ele falou, e ela já estava meio que consciente, poxa, esse é o momento. Se não for agora, eu perdi o time, ou é agora ou é nunca mais, tá? Então, era algo inusitado, mas nem que eles não dessem valor, eles não entendiam o que estava acontecendo. Pode falar, Maiana. Fora que ela já tinha visto ele ressuscitar o irmão, né? Pois é. E João narra que ela era irmã de Lázaro, quem Jesus havia ressuscitado. Exato. Martiniana falou um negócio aí que eu achei interessante. Sobre a pessoa fazer, não para agradar o outro, mas para agradar a Deus, que nem já foi falado várias vezes. Ontem, eu conversando com o Inho, aí ele falou isso. Ele, Baiana, a gente não pode... que a fé tem que ser para salvação e tal. Aí depois ele falou que a comunhão da pessoa e Deus é a pessoa e Deus. A gente não sabe o que aquela pessoa faz no secreto em relação à comunhão dela com Deus, à intimidade. Mas que é impossível a pessoa ter uma comunhão com Deus e não mudar. Continuar mentindo, continuar com certas atitudes que você vê que não mudou. E às vezes a gente questiona isso para Deus e o próprio Deus responde: eu te conheço. E a partir do momento que você para se preocupar, você está ali falando com Deus: ó Deus, não sei, eu vejo fulano, ciclano, é de um jeito, é de outro. E Deus fala: eu te conheço. Porque foi isso que ele falou para mim hoje: você é forte, eu te conheço. Então, não importa o que quem está do meu lado vai pensar ou não, porque quando a gente começa a se destacar, porque querendo ou não, lá na parábola da lamparina, ele fala que ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma mesa. Mas não é que a pessoa quer se aparecer, é impossível você se dar para Deus e você não se destacar. E a pessoa fica ali achando que você está fazendo aquilo para chamar a atenção de homens, quando na verdade você está chamando a atenção de Deus. E Deus vai usar a pessoa à medida que a pessoa se dá. Se eu me dar 50%, Deus vai usar 50%. Se eu me dar por inteiro, Deus vai fazer de mim uma fonte a jorrar. Eu vou ter o que passar para os outros. E automaticamente, nos olhos daquela pessoa que não tem a mesma disponibilidade, ela vai pensar: está fazendo isso para agradar. Não, não é para agradar. É
é a se dispor, é aquela condição, aquela vontade da pessoa de se pôr, é a vontade de Deus à disposição para cumprir realmente o que Deus está ali. Ó Deus, se eu quer fazer isso, eu estou aqui. Ah, mas eu não posso, é tal hora. Ó Deus, eu não posso, mas eu vou dar um jeitinho para ir, porque todo mundo fala, eu não tenho tempo para evangelizar porque eu trabalho. E os outros que estão ali, é tudo daquela racinha que não faz nada. Desculpa a palavra, é da vagabundagem. Ah, Só porque meu pode, dia né? é corrido. Ah, porque eu tô cansada, eu trabalhei o dia todo. Aí eu penso, meu pai, ele tinha uma mania de me ligar todo dia, às 5:30 da manhã. Ah, meu pai, para com isso. E todo dia, 5:30, 5 horas, 5:30, ele me ligava. Ah, mana, tá na hora de acordar. Eu falei, você é preguiçosa? Eu falei, pai, o senhor acha que o pessoal aqui me paga para me ficar dormindo? O senhor acha que eu morando nas casas dos outros, eu vou acordar meio-dia? Pai nunca mais me ligou 5:30 da manhã. Agora ele manda uma mensagem. Agora ele manda uma mensagem no WhatsApp, mas não mandou porque a pessoa. E ele acorda cedo, não sei para quê, porque não trabalha. Falei, no seu lugar, eu estaria assim dormindo, mas é meu. Eu posso dormir 3 horas da manhã, 5:30, eu estou acordada. Aí a pessoa fala, não tive tempo. Falei, ó, fulano, sinto muito, a gente pode ter trabalhos diferentes, mas a correria, a disposição e o cansaço é quase igual para todo mundo. Agora, se você não administra bem o seu tempo, ou você não se importa em sacrificar, apertar uma coisinha a mais para servir a Deus, é diferente. Mas aí, daí a pessoa dizer que o outro está servindo a Deus porque tem mais tempo, ou que não tem tempo, ou que não trabalha, eu não creio nisso. Tem uma amiga em comum aqui, entre nós, em comum assim, a senhora Adriana e eu, que toda vez, eu tô cansada. Eu trabalhei o tempo todo. E eu olhava assim, eu falei, que bom que meus patrões me pagam só para mim dormir. Vocês não ganham nada, eu ganho só para isso. Porque ninguém me pede aqui, se eu disser, eu preciso sair meio-dia, eu posso sair meio-dia. Mas Não, que difícil. mas eu me Ela não disse que é você, não, rapaz. Vai, continue, Maia. Mas eu me proponho a acordar mais cedo não, fazer o que eu tenho que fazer mais cedo, mais rápido, para não dar um motivo. Mas a pessoa realmente quer só uma desculpa. Igual Judas, ele poderia se negar a trair Jesus. A gente vai ter sempre os dois caminhos, as duas coisas a fazer. É o que está dentro da gente que vai mostrar quem é quem, e na hora do aperto. É na hora que quebra que a gente vê o que tem dentro. E a gente, quando quebrar, vai ter o bom perfume do Senhor. Vocês ficam querendo que seja rápido, mas vocês falam mais do que a nega do leite. Então, vamos terminar por agora, ok, pessoal? Já vai dar 11 horas. Então, quem vai fazer a oração aí de encerramento? Meu pai, eu não acredito que eu preciso ficar esperando vocês se Eu pronunciar. pensei que a Adriana ia dizer que eu ia fazer. Eu faço. Então, por favor. A senhora vai gravar a oração também, é? Meu Deus, ora, gente, pela misericórdia. Senhor amado e querido, graças nós te damos, meu Deus, por nos mostrar a necessidade e a importância que temos, meu Deus, de buscar o Senhor, de nos quebrar diante de Ti, porque o forte e o poderoso é o Senhor. E sem o Senhor nós não somos nada. Então, meu Deus, nos dá esse entendimento, que cada dia a gente possa estar vigilante para quebrar, meu Pai, de todo orgulho, tudo que não te agrada, Deus, que possamos ser como um vaso nas suas mãos, que por mais que doa ser quebrado, se for um barro duro, mas que possamos ser refeitos e modelados de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, que dentro de nós haja sempre a disponibilidade de te servir, que nos momentos de aperto, meu Pai, de dificuldade, o teu perfume venha exalar da gente, que a gente possa ser um referencial para o Senhor aqui, do Senhor aqui na terra. Que onde a gente chegar, chegue o seu amor, chegue a sua luz, porque é isso que nós somos, meu Deus, a tua luz para os perdidos, para aqueles que estão nas trevas. Então, nos capacita cada vez mais, que essa palavra, meu Deus, venha ficar dentro da gente como ensinamento que nós vamos levar para
Senhor venha nos dar condições de cuida obediente fazer morada em nós. Senhor, nos dá um coração humilde, um coração sensível à tua voz e disposto a te obedecer. Nos mostra, Senhor, o que precisamos fazer e nos dá coragem necessária para que a gente faça isso, porque obedecer o Senhor às vezes não é preciso nem força, é coragem, é nos colocar de lado e priorizar o Senhor. Cuida da nossa família, Senhor. A gente tem buscado te servir, a gente tem buscado mais do Senhor, a gente tem levado o Senhor para o povo lá fora. A gente tem buscado despovoar o inferno, meu Deus, para povoar o reino dos céus. Mas quantos de nós aqui ainda não sofremos porque a nossa família teima e insiste em não te conhecer? E o próprio Senhor reconhece que o profeta não tem valor na sua cidade. Então, a nossa família, por conhecer o nosso passado, talvez dificulte no aceitamento, na aceitação à tua palavra, a aceitação de que hoje nós somos novas criaturas. Aliás, a gente deixou de ser criatura para ser sua filha. Então, Senhor, assim como a gente tem cuidado do teu povo, cuida dos nossos. Envia pessoas agora, meu Deus, anjos em forma de pessoas, para cuidar deles, para dar uma palavra, para despertar neles o interesse de te conhecer. Mas agora, por ser noite, é até difícil, mas o Senhor pode ir lá, o Senhor pode enviar anjos, meu Deus, para tocar no mais profundo de cada um dos nossos familiares, despertar neles o desejo de te conhecer. Faça, meu Pai, na vida deles, no interior deles, a mesma transformação que o Senhor fez em nós. Coloque dentro de, meu Deus, o mesmo desejo que o Senhor colocou dentro da gente, de te conhecer e de te servir. Senhor, conta com a gente para te servir. Conta com a gente, meu Pai, para cuidar das almas que o Senhor colocou em nossas mãos. Que nenhuma delas venham se perder, que possamos ser o seu referencial para essa pessoa. Nós não vamos desistir de nenhuma dessas pessoas, de nenhuma dessas almas. Vamos cuidar, meu Pai, para que o máximo de pessoas seja salva. E principalmente para não perder as nossas. Que o Senhor seja o nosso escudo, seja a nossa proteção e a nossa fortaleza. Cuida da nossa saúde, da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, de todas as áreas, Senhor. Que possamos estar firmes e de pé no dia da tua volta, ou que quando o Senhor nos buscar pela morte, que possamos estar trabalhando e te servindo. E se o Senhor vê, meu Pai, que alguma de nós aqui corre o risco de te deixar, nem espera, meu Pai, leva logo para que não corra o risco de ninguém perder sua salvação aqui. Eu entrego tudo que somos, tudo que temos em tuas mãos, porque tudo que temos veio do Senhor, e a gente te devolve com alegria. Se faltou alguma coisa, meu Pai, o Senhor acrescente, e nesse faltou alguma coisa, eu te peço pelas que não puderam estar aqui hoje. Não sei qual foi o motivo, mas o Senhor sabe. Cuida delas, cuida da família delas também. Que o Senhor acrescente o que faltou, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, graças a Deus. Ok, meninas, até amanhã. A gente continua Mateus 26. Tchau, tchau. Boa noite.